Graça e paz, amado irmão. Bem-vindos à nossa devocional 30 minutos abençoando o seu dia, declarando a vitória do Cordeiro, a vitória do Senhor sobre você. Cristo Jesus conquistou todas as coisas para te favorecer, para te abençoar. Ele morreu a sua morte, ele ressuscitou a sua justificação. Bendito seja o Senhor. Se Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você, como não te dará juntamente com ele as demais coisas? Aleluia. Alegre-se em nome de Jesus. Bom dia, no nome de Jesus. Bom dia, pastor Samuel, Diego. Amém. Alves, que bom tê-los conosco nesta manhã. Sheila, bom dia, Sheila. Amém. Quadro, Gilberto. E aí, Gilberto, tudo bem? Amém, amém. Bom dia, querido. Bom dia. Videira Maquiné, que bênção. Amém. Eunice, bom dia, bom dia. Amém. Graças a Deus, os irmãos são uma motivação para sempre continuarmos, né? Sempre firmes aqui, fiéis comigo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sueli, Sérgio, amados, Shalom, Paz, Samara, Adão Mendes, aleluia. Maciel, Fabiano. E aí, Fabiano, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Indiara. Bom dia, Fran Silva, Jorge, Fran. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Gosto muito dessa canção, Salmo 27, de Anderson Dantas. Amém. Me esconderá é o título dela. Aleluia. Videira Pontão. E aí? Como foram as missões urbanas aí? Bênção. Amém. Glórias a Deus. Olá, Antônio, Carol, Joaquina, amém, tudo bem? Amém, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Michele Gomes, Wesley, amém. Fran Duarte, Nassara, amém, aleluia. Glórias a Deus, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje, Salmo 42, amém? Se pudéssemos dar um título para esse salmo, seria Paixão pela Presença. Esse é um dos salmos atribuídos a Davi. Outros dizem que pertence aos filhos de Corá, mas o que você encontra aqui, Paixão pela Presença de Deus, combina completamente com Davi. Amém? Davi, esse homem apaixonado pela presença de Deus, apaixonado pela casa de Deus. Essas são as marcas do coração de Davi. Uma coisa é você amar o ministério. Outra coisa é você amar o Senhor. Amém? O Senhor. A nossa motivação máxima é amar o Senhor. Aqueles que têm o coração para o Senhor. É isso que encontramos em Davi. Davi suspirava, anelava pela presença de Deus no deserto, sendo perseguido, na sua casa, no palácio. Ele amava a presença de Deus. Ele teve um toque certamente na sua juventude dessa presença de Deus. E o que a presença de Deus transfere para você? Quando você toca na presença de Deus. Alguns choram, alguns entram em silêncio, alguns louvam. Bem, as reações são múltiplas, mas o importante é você desfrutar do seu Pai que está nos céus. Ele é Pai, se revela como Pai amoroso. Ele é tudo que a Bíblia diz que Ele é. As circunstâncias não definem Deus. Não definem. A palavra define Deus. Amém? E nós precisamos ter experiências com este amor eterno, com essa paz imensurável, com essa alegria que nos fortifica. Oh, louvado seja Deus. Eu declaro sobre o seu dia, um dia de presença de Deus, de presença do Espírito Santo te cercando, que você o sinta como amigo presente, companheiro ao lado. A Bíblia diz que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo devem ser conosco. Amém? Então veja a comunhão. Paulo fala que nós fomos criados para a comunhão com o Filho.
Nós somos a noiva, ele é o noivo. Nós fomos criados para comungar, termos coisas em comuns, assuntos em comuns, compartilhamento, amém? Comunhão é compartilhar as coisas em comum com Deus, aleluia. Tudo isso está no nosso espírito. O Espírito Santo se misturou no nosso espírito. As realidades espirituais são profundas, são reais e precisamos desfrutar delas. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos um privilégio imensuravelmente maior do que Davi. Se Davi pôde experimentar o que experimentou, assim como outros, como Moisés, Abraão, de presença de Deus, como não será, de fato, na nova aliança? Paulo fala que se o ministério da morte foi coroado de glória, como não será glorioso o ministério do Espírito Santo? Nós precisamos mudar a nossa mente, transformar a nossa maneira de pensar. Existem muitos bloqueios que a religião inseriu em nós, que os exemplos desta vida de pessoas colocaram barreiras diante de nossa fé. Nós precisamos de uma mente transformada para experimentar as realidades do Espírito, amém? Bem, e a palavra de Deus faz isso, ela tem o poder de nos lavar. É pela palavra e pelo Espírito que somos transformados de glória em glória. Louvado seja Deus. E hoje você possa contemplar mais da glória do Senhor, da presença do Espírito Santo, que ele te guie, que você ouça a voz do Senhor dizendo: este é o caminho, segue por ele. É aqui, faça isso, não faça aquilo, não assine esse contrato, calma. Ouça, veja a vida, perceba a vida dentro de você. Não use a razão para definir. Use a vida que está em você para definir as coisas. Amém? Isso é muito importante. Isso faz parte do nosso caminhar, viver na presença de Deus. Deus se revela àqueles que desejam. Deus se revela àqueles que o anseiam. Uma das características mais importantes para você ter, né, um dos pontos mais importantes para você praticar, é o desejo pela presença. Né? Deus, ele se revela àqueles que desejam. Jesus disse: se vocês forem numa casa e não forem bem recebidos, sacode o pó, vá embora. Vá para um lugar onde você é celebrado. Isso também se refere à presença de Deus. Deus se manifesta onde ele é desejado, onde ele é celebrado. Quando nós nos reunimos, não nos reunimos para encontrar os irmãos simplesmente, isso é muito bom. Não nos reunimos jamais por uma obrigação religiosa de ter que ir para o culto, porque senão as coisas más podem acontecer na nossa vida. Isso longe de nós. Nós nos reunimos por causa dele, amém? Porque onde 2 ou 3 estão no nome dele, ele se manifestará. Ele é o Senhor. Aleluia, amém? Louvado seja Deus. Vamos ao Salmo. Então, eu creio, como muitos estudiosos, né, que esse Salmo pertence a Davi pela paixão descrita aqui. Ele começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Bem, Davi provavelmente estava na fuga, fugindo de Saul no deserto, e ele lembrava da presença da arca de Deus. Alguns acreditam que talvez seja no momento que ele foi aqui traído por Absalão. Amém. A Bíblia não define o momento exato quando Davi escreveu esse salmo, ou os filhos de Coré ou Corá escreveram este salmo. Mas veja a paixão. Ele estava distante da presença manifesta, porque a presença de Deus estava confinada à arca. A presença de Deus estava confinada à arca entre os querubins. Então, se você quisesse desfrutar da presença de Deus, você teria que estar aonde a arca estava. Amém? Se fosse hoje, e a arca estivesse lá em Jerusalém, no templo, no Santo dos Santos, nós deveríamos viajar para Israel, chegar até o templo, e seria de fato impossível entrar no Santo dos Santos, mas estaremos mais próximos da presença de Deus. Quanto mais próximo da presença, mais você cresce em Cristo nas realidades espirituais. Desfrutar da presença do Senhor é essencial para a nossa maturidade, para a firmeza e consolidação da nossa vida, para experimentar o amor manifesto
experimentar a santidade, que é a beleza de Deus, a beleza de Cristo. A santidade não é algo repugnante, religioso, frio, vazio. Não, é a manifestação de Deus em nós. Amém? Louvado seja Deus. Quando Jesus disse para os discípulos que João Batista era o maior de todos nascidos de uma mulher. Imagina isso, que declaração. João Batista, ele foi maior do que Davi, que Abraão, que Salomão, que Josué, os reis. Ele foi maior que todos esses, os patriarcas. Ele foi maior. Por que ele foi maior? Porque ele viu o Cordeiro. Ele viu o Cordeiro. O que nos torna maior é a proximidade com ele. Amém? É o desfrute da presença. João o viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apesar de ser primo de Jesus, somente ali, naquele momento do batismo, João o viu em revelação que ele era o Cordeiro de Deus. João viu os céus abertos, viu o Espírito Santo em forma de corpórea, né, numa pomba, e ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. João teve então proximidade de Cristo Jesus. Mas por que o menor no reino, disse o Senhor, é maior do que João Batista? Porque o menor no reino tem Jesus em si. Nós nos tornamos morada de Deus, amém? Não poderíamos estar mais perto de Deus do que estamos agora, amém? A realidade é que o Senhor habita em nós pela pessoa do Espírito Santo, que é um com o Pai, com Cristo Jesus. O Espírito é o mestre que nos revela o Pai e o Filho. Amém? Então Davi clamava por estar próximo da arca. Nós não precisamos de fato clamar nesse sentido: ó Deus, para onde eu preciso ir? Que lugar eu preciso correr para encontrar a tua presença? Ela está em você, constante, permanente, não importa aí se você está tomando seu café, se você está no carro, se você está na atividade do dia a dia, se você está só, né, aí parado ouvindo, como você está, onde você estiver, não importa, importa o seu coração invocar o Senhor. Quando você diz Jesus, há uma conexão, a escada se manifesta. Jesus diz que ele é a escada que conecta a terra aos céus. Ele é a escada. E ele disse a Natanael: coisas maiores do que você viu, você verá, Natanael. Os anjos de Deus subindo e descendo. Essa conexão com os céus é Cristo. Então, quando você invoca Cristo, os anjos se manifestam, a escada é conectada, você pode subir, desfrutar, e os anjos descem para te favorecer. Amém? Bem, Davi segue dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Eu vejo a situação de Davi, as pessoas falavam: onde está o seu Deus? Nada acontece. Onde está ele? Ele te deixou, você é abandonado, você não percebe mais, né, a presença do Senhor, não há alegria dessa presença. E Davi diz: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então Davi aqui ele relembra os momentos de ir à casa do Senhor, ir à casa do Senhor. Eu vejo aqui uma grande expectativa, né? Expectativa. Nós não valorizamos o que é precioso às vezes, né? Ir à casa de Deus. Davi disse: olha, como eu amava, que saudades, né, de estar com o povo de Deus, de ser levado, né, a um lugar de louvor, de encontro com a presença de Deus. Esse deve ser o nosso coração quando vamos nos reunir com os nossos irmãos, seja na célula, seja no culto, encontrar os irmãos, estamos reunidos aqui, uma expectativa por encontrar Deus, por ouvir algo do Espírito, para que a chama possa se manifestar de maneira mais intensa, para que o amor seja crescente, que a paixão seja revigorada em nós, por Deus. E a palavra de Deus nos leva para isso, também nos leva para isso. Aleluia. Presença de Deus, presença. Esse é o anelo do coração de Davi, é o nosso anelo, amém? Você pode anelar também pela presença de Deus. Ó, como a corça suspira pelas águas.
A corça, quando tem sede, ela corre, busca as águas como satisfação, mas também ela busca as águas como proteção, porque os predadores, eles sentem o cheiro dela. Então, quando ela entra nas águas, o cheiro se dissipa, o cheiro é coberto, né? Os predadores não conseguem pegar. E esse anseio é por satisfação e por sobrevivência. Amém? Esse é o desejo, a comparação de Davi, assim deveria ser também conosco, né? O desejo, ó Deus, eu não posso sobreviver sem o Senhor, eu não posso desfrutar de uma vida plena sem o Senhor. Você sabe, quando Deus criou as coisas, ou os animais, os seres viventes, ele conectou cada espécie à sua origem. Então nós devemos estar conectados à origem para desfrutar da plenitude. Quando Deus quis criar os peixes, ele falou ao mar. Ele não falou ao céu, ele falou ao mar. Então, a origem, a matéria-prima, por assim dizer, que deu origem ao ser marinho, a água, o mar, e eles vivem lá. Um peixe tem que estar conectado às águas para sobreviver. Ele tem sua história em plenitude nas águas. Se ele sair das águas, ele morre. Assim com os animais selváticos, assim com as aves do céu. Então, quando Deus quer algo, ele chama a origem, a substância, e isso é dependência para sobrevivência e proteção. Quando Deus nos criou, ele não olhou para o céu, não olhou para a terra, não falou com as árvores, não falou com as águas, não falou com os animais já criados, ele falou consigo mesmo. Ele olhou para si e disse, façamos, no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma reunião de criação na eternidade. E o desejo de Deus, o desejo do Pai, de nos gerar conforme a imagem e semelhança de Jesus, seu Filho amado. Então, nossa origem está em Deus, nossa conexão está em Deus. Se você se desconecta de Deus, você seca, você morre. Por isso que Jesus, em João 15, ele disse, eu sou a videira, e o meu pai, ele é o viticultor que está cuidando de nós. Nós somos os ramos. Se um ramo permanece em mim, ele vai dar muito fruto. Se o ramo permanece em mim, ele encontra amor, ele encontra vida, ele encontra satisfação, ele produz muitos frutos. É uma vida de avanço, de progresso, uma vida frutífera, uma vida que vale a pena, uma vida abençoadora, uma vida, né, em plenitude, em shalom, significa isso, plenitude, o sentido da satisfação completa de ser, de viver, de realizar o propósito eterno. Então veja que você precisa estar conectado à videira. Jesus falou que o ramo desconectado, ele seca, ele morre. Ele seca, porque muitas pessoas secam no sentido espiritual, porque muitas pessoas estão cercadas, às vezes, de tantas tristezas no coração, porque muitas pessoas não expressam a alegria do Senhor, porque o louvor não é uma coisa natural nos seus lábios. Muitas pessoas entram, às vezes, numa reunião, num culto, e eles, mesmo sendo filhos, mesmo tendo anos de convertidos, eles não expressam isso por meio dos seus lábios, não expressam isso por meio da sua adoração genuína, o sacrifício de louvor, né? A oferta do seu corpo como aroma suave nas expressões, seja levantar a mão, bradar, aleluia, cantar ao Senhor. Você não pode louvar a Deus de boca fechada, jamais. Então, quando você toca nessa realidade da presença, há uma correspondência exterior. Sempre há. É uma coisa que nós não sabemos descrever, mas nós sabemos desfrutar. Amém? Isso é poderoso, presença de Deus. Então jamais seja você uma pessoa inerte, passiva, diante da presença de Deus. Jamais faça isso. Seja uma pessoa ativa. Quando você perceber presença de Deus, não dê bola, não ligue, não se importe com seus sentimentos, com seus problemas, não se importe com o vizinho, não se importe com o protocolo religioso. Apenas responda como filho que ama o Pai. Responda em amor. Aquilo que move dentro de você tem que ser exteriorizado. Amém?
Todo sentimento espiritual tem que ser externado. A Bíblia diz que Jesus se comoveu no espírito e chorou. Então houve uma comoção no espírito e ele chorou. Maria disse: o meu espírito se alegrou e a minha alma louva a Deus. Então, quando há um movimento no nosso interior, faça-o corresponder no exterior. Amém? Quando você faz isso, você libera os rios de água viva que estão no seu interior. E a primeira pessoa a beber é você. Amém? A primeira pessoa a beber é você. E isso te enche de alegria, de força, de poder. Glórias a Deus. Amém? Então, Davi amava estar, né, no lugar onde a glória de Deus se manifesta. Ele disse isso no Salmo 26. Oh, eu amo estar onde a tua glória assiste. Aqui ele repete: ó Senhor, tenho saudade. Senhor, quando é que eu vou voltar? Eu estou à caça da tua presença como a corça pelas águas. E você vê isso em muitos homens de Deus. Quando nós falamos sobre a presença de Deus, ela está no início da Bíblia. No início da Bíblia. A Bíblia diz que quando Adão e Eva foram criados, Deus na viração do dia. Então, de manhãzinha, né, quando entra o sol e no pôr do sol, final de tarde, na viração do dia, Deus descia em pessoa para andar no jardim, para comungar, para desfrutar de Adão, de Eva, como amigos, como filhos, como família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que a presença de Elohim é uma palavra plural no hebraico. Isso aponta para o Pai, o Filho, perdão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Criador, ele descia para comungar, para, né, no finalizar e iniciar o dia ali com Adão, com Eva. Louvado seja Deus. Esse é o plano de Deus. O desejo de Deus é habitar conosco. Por toda a história, o desejo de Deus é habitar conosco. Ele tem um coração que ama estar junto. Deus é assim, ele ama estar junto, desfrutar de intimidade. Deus revela grandes coisas, seus planos, sua mente, são revelados para aqueles que amam a intimidade. A intimidade do Senhor, escreveu Davi, é para aqueles que o adoram, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ou seja, as suas intenções. Amém? Isso não é poderoso? É muito poderoso. Você vê isso, por exemplo, também em Abraão. Deus aparece para ele em Gênesis 12 e se revela como Deus da glória. Deus aparece para ele como Deus que é o escudo, né? O Deus que lhe dará um grande galardão em Gênesis 15. Mas em Gênesis 16, 17, Deus diz para ele assim: Abraão, vem, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou El Shaddai, o Deus mais que suficiente, que supre todas as suas necessidades, muito mais abundantemente além. Amém? Esse é o nosso Deus. E anda na minha presença. Abraão aprendeu a praticar a presença de Deus. Houve níveis de conhecimento naquele homem que estava sendo treinado na fé para ser o pai da fé, o modelo daquele que Deus encontraria, de fato, para fazer uma aliança que prefigurava a nova aliança, aquele homem que foi capaz de oferecer o seu próprio filho, seu único filho, para aquele que depois pôde oferecer o seu único filho. Amém? Uma ação na terra, uma correspondente ação nos céus. Deus precisava desse homem, porque Deus só pode intervir na terra quando existe uma aliança. Amém? Bem, e aí Deus então treina Abraão. E Deus treina Abraão na presença. Em Gênesis 18, interessante que a Bíblia diz que Jesus vem, mais 2 anjos. E o Senhor diz: eu negarei, eu ocultarei a Abraão, meu amigo, o que estou por fazer. Não, Deus não oculta os seus desejos, as suas intenções, os seus planos. Ele revela os seus planos aos seus amigos. Então Abraão praticou presença e Deus se manifestou em carne para ele. Amém? Que proximidade! Deus senta e come com ele. O próprio Cristo Jesus. Amém? Abraão viu Jesus. Aleluia. E o Senhor compartilhou os seus
planos com ele a respeito de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele já estava num nível de intimidade que ele interferiu. Ele falou, Senhor, posso opinar nesse plano? Posso falar alguma coisa ao Senhor Altíssimo, Deus poderoso, que sabe tudo e nunca erra? Posso acrescentar uma questão nessa conversa, nesse plano? Posso ajustar alguma coisa segundo o meu coração? E Deus disse, pode, amigo, você pode falar, amigo pode falar. E aí Abraão falou, Senhor, se houver lá 100 justos, se houver, você lembra da história, 50, e vai descendo, e Deus disse, se houver esse número, não destruirei. Abraão parou em 10, mas se tivesse descido até 0, eu creio que Deus teria dito, tá bom, por amor ao seu pedido, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Não é impressionante isso? Isso revela o parceiro, né, de aliança, alguém que conhece a Deus, ele conhecia quem era Deus e como Deus age. Esse é um conhecimento que nós desfrutamos da presença, na revelação da palavra, na adoração mais profunda, nos momentos de alegria ou de dor, não importa, ele sempre se faz presente. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Presença de Deus, algo poderoso também que você não pode esquecer. Ela nos traz descanso. Amém? Descanso. Essa tem sido minha experiência ao longo dos anos, né? E não só a minha, mas de muitos, certamente a sua também. Quando você sente a sua alma abatida, quando você sente, né, os vagalhões, como diz Davi aqui, eu vou ler para você, né, as ondas, né, de pressão passando sobre você, indefinições, o medo querendo te assediar, você vai para a presença de Deus. Na presença de Deus você encontra descanso. Quando Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua presença. Glória é a presença manifesta. E Deus disse para ele, você vai ver a minha bondade. Deus se revelou em bondade para Moisés. E Moisés falou, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Eu não quero um anjo operando milagres. Eu quero a presença do Senhor. Porque quando você tem presença, você tem os milagres também, mas tem Deus conosco. E aí o Senhor diz, a minha presença então irá com você e eu te darei descanso. Então o lugar do shalom, o lugar da plenitude, o lugar de prosperidade, mesmo que pareça que você não esteja fazendo nada, mas é um lugar fértil, é o Éden de grandes colheitas, um lugar de desfrute, é a presença de Deus. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, refrigério. Jesus, se você está abatido, fatigado, cansado, aborrecido, irritado com todo mundo, com a situação, irritado com Deus, irritado consigo, irritado com seu cônjuge, vai para a presença do Senhor, humilhe-se, fala, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, remove todo orgulho, toda altivez nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Remove toda soberba do meu coração, mesmo que eu não a vejo, Senhor, remove. E você vai perceber a presença de Deus, te dando conforto, te levantando. É isso que você vai perceber. Aleluia, amém? Bem, veja, Davi segue, quero ler o Salmo para você, são 11 versos. Amém? Davi no verso 5 diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mais uma vez, o grande princípio, espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, veja a memória, né? Davi invocando a memória. Você tem que trazer à memória as coisas que lhe dão esperança. Amém? Você tem que aprender a controlar os seus pensamentos. Quero, acho, pregar domingo sobre isso. Né? Nós precisamos controlar o que pensamos. Pensamentos afetam o nosso espírito. Eles podem travar a manifestação dos rios de água viva. Se você não pensa corretamente, Davi diz, ó Senhor, eu trago a memória. Algo que eu gosto de destacar quando eu leio esse verso é que Davi diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui foi colocado no futuro, como se dizendo assim, olha, eu estou aqui tão aborrecido, tão mal, minha alma está
tão fustigada pelas circunstâncias que eu não consigo te louvar, Senhor. Eu estou abatido e não te louvo, mas um dia te louvarei. Mas o sentido não é esse, o sentido é outro. É que Davi estava na presença e louvava a Deus no meio da dor. E por você manifestar louvor no meio da dor, você vai encontrar socorro. Amém? É a chave de Davi. Então, na versão Young, que é uma tradução literal, só existe no inglês, diz assim, espere em Deus, pois ainda o confesso, ou o louvo. Espere em Deus, pois ainda o louvo, a salvação da minha face, o meu Deus. Então, quando você se sente abatido, uma das melhores coisas para você fazer é louvar a Deus. Não fique pensando nos problemas, não fique pensando nos problemas, não tente se controlar, apenas louve a Deus. Também coloque uma música que toque o seu coração, abra a palavra, abra um livro, algo que te arremete a Deus, a sua graça, exercite, pratique, é uma ginástica no Espírito, e você vai perceber a presença de Deus, amém? Davi diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, favor sobre o seu dia, à noite está comigo o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou seja, ele queria presença, né? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, oh teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Bem, então eu digo para você, espera no Senhor, na presença do Senhor, invoque o nome do Senhor, continue louvando ao Senhor. E eu declaro sobre esta quinta-feira que o Deus que se revela a você como um Deus misericordioso, bom, o Deus que te dá alegria, o Deus que te prospera, o Deus que te fortalece, ele te conduz aos pastos verdejantes, ele abre as portas da graça, ele transforma na sua vida o vale de opressões, de apertos, no lugar espaçoso, que ele preenche o seu cálice e ele transborde nas presença dos teus adversários, que aqueles que se opõem a você verão que ele é com você, por você, e você é nele mais que vencedor em todas as coisas. Abraço carinhoso, beijo no coração, não deixe de compartilhar a live também, mais um dia abençoado, amém, na presença do Senhor. Obrigado por estarmos juntos, amém, amém, tchau, tchau.